aqui é a Bellet com um novo update sobre os últimos desenvolvimentos da corona na Europa. Bom, na Europa as coisas têm ficado naturalmente num ponto em que não anda nem desanda. A reclusão continua obrigatória, toda a gente fazendo home office, as escolas fechadas, os únicos negócios que estão abertos são as farmácias e os supermercados e os hospitais, naturalmente. Está-se discutindo neste momento a possibilidade de reabrir as escolas porque algumas terras europeias estão realmente começando a descontrair as medidas que tomaram, porque parece que os casos de infecção estão começando a estagnar. Naturalmente que o objetivo disto tudo era alcançar que a população não se infectasse toda ao mesmo tempo, porque faltavam as máquinas respiratórias que são completamente necessárias se existir uma infecção com o vírus da corona, porque destrói os pulmões. E quando o desenvolvimento da doença é demasiado grave, então acaba numa infecção pulmonar bastante grave que impede que a pessoa possa respirar e faz com que todo o ciclo respiratório e circulatório simplesmente tenha um colapso. Parece que realmente as infecções agora estão começando, os números de infectados estão começando a estagnar e há a esperança de que o sistema hospitalar realmente comece a oferecer as possibilidades de tratar as pessoas, mesmo que se infectem todas ao mesmo tempo. Entretanto, a Alemanha já começou a aceitar doentes da Itália e doentes da Dinamarca e da França, porque nesses países não existem as possibilidades para tratar tanta gente. Só na Itália já houve 20 mil mortes. A Espanha também neste momento está muito afetada, com já cerca de 15 mil mortes. Na Alemanha há neste momento 500 mil pessoas infectadas, pensa-se, e dessas 500 mil parte-se do princípio que o desenrolar da doença não vai apresentar sequer sintomas, mas mesmo que essas pessoas não apresentem os sintomas, continuam sendo infecciosas para os grupos de risco, que são pessoas com doenças de coração, doenças renais, diabetes ou pessoas mais idosas. Entretanto, o que é que está acontecendo no mundo? Na África do Sul, a reclusão é completamente obrigatória, as pessoas não podem nem sair na rua com o cachorro, quer dizer, os cachorros estão cagando em casa, quer dizer, é terrível, eles estão com um medo horrível da epidemia da corona. E a cidade, na Nigéria, as cidades de Lagos e Najub foram barricadas, quer dizer, não sei se diz assim em português, mas foram completamente seladas, não sai nem entra ninguém. O Irão diz que tem já 4.500 mortes por causa da corona. Entretanto, o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, esteve às portas da morte por causa do vírus da corona, porque resolveu que o vírus não era assim tão grave como as outras terras europeias diziam, assim como o nosso querido presidente Trump, que no início simplesmente tentou convencer toda a gente que o vírus era completamente inofensivo e não era mais do que uma gripe. E, entretanto, o nosso querido Boris Johnson esteve no hospital às portas da morte e neste momento está-se recuperando do desenrolar gravíssimo da doença que ele esteve na sua casa de campo, e desejamos as melhores memórias e desejamos, acima de tudo, uma lição para o futuro. Entretanto, a cidade de Nova Iorque parece neste momento ser o epicentro do corona. A situação nos Estados Unidos está absolutamente catastrófica. Estão à beira do colapso social porque não têm estruturas sociais e, naturalmente, as pessoas neste momento não têm, já nem sequer os empregos têm, estão sendo demitidas todos os dias milhares de pessoas porque não há proteção ao trabalhador nos Estados Unidos, não têm seguro de doença, quando apanham a doença não podem ser tratados. E, entretanto, são médicos nos Estados Unidos que estão voluntariamente, por caridade, tratando as pessoas no meio da rua. Entretanto, todos aqueles casos que têm contas para pagar, casas para pagar, filhos para criar, isso está
realmente tornando-se ameaçador, e parte do princípio que estamos chegando a um ponto em que qualquer dia nós vamos estar juntando dinheiro que é para dar às pessoas necessitadas que vivem nos Estados Unidos da América, e esta pandemia já nesse ponto nos mostra como as circunstâncias da vida se podem modificar drasticamente de um momento para o outro. Neste momento aqui na Alemanha é assim que a reclusão continua sendo obrigatória, mas você pode sair a dois à rua, mas só pode realmente estar a dois, e essa pessoa tem que fazer parte do seu agregado familiar, e a polícia está controlando e dando multas quando não é assim. E parece que o número de infectados de 500 mil estagnou mais ou menos, que eles estão agora realmente pensando em certas firmas em acabar com o home office, e até estão pensando talvez em 2 semanas em reabrir as escolas. E eu simplesmente parto do princípio, gente, que eles estão simplesmente pensando em reatar o sistema económico, porque acabar com toda a vida social e económica, com medo que as pessoas não possam ser tratadas, é naturalmente uma ideia fantástica, e a primeira coisa a se proteger é a vida humana. Mas sem dinheiro também não existe sistema de saúde, não é? Que se não houver dinheiro ninguém pode ser tratado, então vamos todos morrer, ou então qualquer dia vamos morrer todos de fome, porque ninguém ganha dinheiro para poder comprar comida, ou vamos estar estando assaltando uns aos outros no meio da rua. Ou seja, realmente, mais cedo ou mais tarde, isto vai ter que voltar a continuar, e eles estão pensando sobre medidas para voltar a reatar a vida social e económica. Já na Áustria, houve algumas medidas para acabar com a gravidade da situação. Parece que já se pode sair um pouco mais de casa, certas firmas já têm os empregados trabalhando lá outra vez. Também na Espanha já se pode sair de casa com pessoas do agregado familiar. E na Itália parece que a situação também se está descontraindo neste momento. Aquela vaga de mortes e de infectados horrível que houve no princípio parece realmente ter-se acalmado um pouco, porque as pessoas parecem estar ficando mais imunes à doença, porque aqueles que já tiveram corona estão imunizados e já passaram pela doença, e naturalmente os que vierem agora, os mais resistentes, provavelmente não terão necessidade de um tratamento hospitalar tão extremo como esses. Entretanto, o que é que se sabe mais sobre o vírus? Descobriu-se que esse vírus, que tem uma membrana, como todas as células, apesar do vírus não ser uma célula, nem sequer se sabe se é uma forma de vida, mas é uma discussão que neste momento não interessa. Tem uma membrana que é feita, acima de tudo, de gordura, ou seja, lavar as mãos com sabão, até os móveis, o chão, tudo, lave com sabão, que é bastante mais eficaz do que desinfetantes que se tornaram caríssimos. Entretanto, os governantes da Europa vão se reunir amanhã, quarta-feira, à noite, com a chanceler alemã, e vão debater sobre as medidas a tomar para o futuro, se vão descontrair as medidas ou se isto vai continuar. E esperemos que as coisas se comecem a resolver. Entretanto, houve uma discussão jurídica, filosófica terrível aqui na Alemanha, porque havia tantos doentes que precisavam de máquinas respiratórias que não havia nos hospitais suficientes, e começou-se a discutir o facto dos médicos poderem escolher quem pode viver e quem não pode. Naturalmente que isso, segundo o Código Penal, eu penso que de todos os países não é possível, porque não há nenhuma vida que conte mais do que outra, e a coisa estava se tornando bastante grave, porque as pessoas mais idosas estavam quase começando a pensar que se apanharem a doença e estiverem morrendo, que já não têm direito a tratamento. Naturalmente que isso não vai acontecer, porque não há nenhuma vida que valha mais do que a outra. Ou seja, as pessoas são tratadas por ordem de chegada, como deve ser, e isso tirou também uma grande responsabilidade, penso eu, dos ombros dos médicos. E, no fundo, é bom que isso filosoficamente não seja possível. E, de resto, gente, pensem, fique em casa, mantenha a sua distância social das pessoas, use máscara para não se infectar, use luvas, lave sempre as mãos, desinfete as coisas, lave os seus móveis, e vamos ficar todos saudáveis e solidários. Só mais uma coisa pequena, que eu neste momento estou vendo realmente uma grande
vaga de solidariedade aqui na Alemanha, que as pessoas jovens estão oferecendo os serviços de graça para pessoas mais velhas e estão a ir fazer compras para eles nos supermercados, porque as pessoas mais velhas são naturalmente mais aptas a apanhar o vírus, não é? São o grupo de risco. E eu estou vendo pessoas entregando comida para os restaurantes na casa de outros e eu estou vendo uma grande vaga de solidariedade, gente. Que maravilha, isso é uma coisa que enche o meu coração de alegria. Eu sempre soube que os seres humanos, no fundo, são seres maravilhosos. É só preciso ter uma chance para mostrar isso. Se continuarmos todos juntos e nos ajudarmos todos uns aos outros, então tenho a certeza absoluta que vamos conseguir ultrapassar isso da melhor forma. Ou seja, um grande beijo da vossa Belit. No máximo quinta-feira, depois da reunião dos governantes europeus, eu volto aqui para vos dar o próximo update e até lá, fique saudável.